nós estarmos juntos novamente para cultuar o nosso Deus. Ele é digno e merecedor da nossa adoração. Então que você possa se concentrar nesse momento, que nós possamos dedicar toda a nossa energia e adoração ao nosso Deus. Amém? Estou eu aqui junto com a Líria. Olá, igreja. E vamos adorar o nosso Deus. Eu amo servir a Deus. Amém. Vamos para as boas-vindas. Bom dia, igreja. Meu nome é Alessandra. Eu faço parte da Igreja de Cristo Internacional de Guarulhos. Eu sou discípula de Jesus Cristo há 18 anos. Sou mãe da Thalita Gabriele e do Marcos Gabriel. E gostaria de dar um bem-vindo a todos os meus irmãos e amigos. Que esse culto ele seja um culto abençoado, que venha edificar os nossos corações. E também gostaria de parabenizar a cada mãe, dar um feliz Dia das Mães para cada uma dessas mulheres guerreiras, lindas e maravilhosas. E gostaria também de compartilhar um pouco com vocês sobre o que é ser mãe para mim. Ser mãe para mim eu vejo como um presente de Deus. E uma grande oportunidade que eu tenho de demonstrar o amor que eu sinto pelos meus filhos de uma forma tão sublime, tão pura, e assim eu posso também compreender o amor que Deus ele tem por mim, que é esse amor incondicional, porque ser mãe é isso, né? A gente ama incondicionalmente os nossos filhos. E agora eu gostaria de compartilhar com vocês uma escritura que fica lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, e o Gabriel vai estar lendo a escritura. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Amém. Amém. Com essa escritura a gente pode ver, né, que a Bíblia fala que os pais devem instruir as crianças no caminho de Deus, né? Para que a gente possa continuar nesse caminho, né? E mesmo com o passar do tempo não se desviar dele. E assim, minha mãe, ela tem esses princípios bíblicos de instruir nós, filhos dela, no caminho do Senhor. E eu agradeço muito a ela e a Deus por isso, né? Por ter colocado uma mãe tão amorosa, zelosa, que é o nosso bem, que é o nosso melhor. Então, obrigada a todas as mães que instruem os filhos no caminho de Deus, especialmente a minha mãe. E Amém. Feliz Dia das Mães a todas vocês. Eu vou terminar com uma oração. Querido Deus e Pai amado, Deus eterno, muito obrigada, Deus, por esse tempo onde podemos aprender mais do Senhor, Pai, saber que o Senhor tem planos grandiosos para nossas vidas.
Muito obrigada, Deus, porque o Senhor é um Deus tão bom, Pai, tão amoroso e nos ama incondicionalmente, Deus. Eu peço que o Senhor venha estar conosco, Pai, nos abençoando, Pai, nos ensinando. Nos ajuda, Deus, a entender profundamente tudo o que o Senhor deseja, Pai, falar em nossos corações. Amém. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço por tudo. Amém. Amém. Olá, este é um momento muito especial. Neste culto em homenagem ao Dia das Mães. Na verdade, a homenagem é para vocês, filhos, filhas. Eu quero oferecer uma canção para a Bruna, para a Amanda, que são os meus lindos presentes de Deus na minha vida. E sei que para cada mãe não é diferente, né? Essa homenagem é para vocês, filhos e filhas, com muito amor. Bruna e Amanda, amo vocês. Depois desse bem-vindo especial, vamos juntos adorar o nosso Deus com essa canção animada, composta pela Lília. E agora nós estamos com reforço, né? Bruna, Amanda. Oi! Vamos louvar o nosso Deus então. Tu és
Tchau. Essa canção é para nos prepararmos para a Santa Ceia. Pra que se esconder? Se já não dá mais pra continuar longe de mim, filho meu. Se um passo der em minha direção, eu correrei só pra te receber de volta pra mim, filho meu. Volta pra mim. O meu perdão eu te darei, já não haverá pecado algum pra te afastar de mim. Venha como está e eu restaurarei seu coração. Volta pra mim. Quantas vezes eu quis enxugar as suas lágrimas, mas você não quis se aproximar de mim. Eu quero trocar seu choro por riso e te levar pra eternidade comigo, por amor, filho meu. Volta pra mim. Volta pra mim. Volta. Volta pra mim, filho meu. Volta pra mim. Volta. Volta pra mim, filho meu. Volta pra mim. Volta pra mim. Bom dia, irmãos! Hoje é um dia especial, hoje é domingo, Dia das Mães, dias que normalmente se distribui muitos presentes, mas o que torna esse dia tão especial? Vamos ler ó, Hebreus 9, 27 e 28. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício em uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Amém. Amém. Então, o que torna esse dia muito especial é a gente saber que tem essa oportunidade de lembrar o sacrifício de Cristo, lembrar a sua morte e podemos cear como uma grande família, onde o pão representa o corpo de Cristo, o suco de uva representa o seu sangue que foi derramado na cruz em sacrifício dos nossos pecados, e como está escrito na palavra,
é o que nos dá a oportunidade da vida eterna. Então, para mim, esse dia é muito especial porque nós temos esta condição de comemorarmos esta reconciliação com Deus. E também o Dia das Mães, como é comemorado hoje. Felicito todas as mães, dou parabéns a todas elas e Andréia vai encerrar com uma oração. Amém. Deus e Pai Santíssimo, Senhor amado, obrigado pelo seu amor, Pai, obrigado por esse dia, Deus, obrigado pelo presente maravilhoso que o Senhor deu a cada um de nós, que foi o seu Filho entregue para morrer por nós, Pai. Neste momento da ceia, Pai, queremos lembrar, Deus, da morte do seu Filho na cruz, através do pão que representa o corpo e do suco de uva que representa o sangue de Cristo, Pai. E é em nome de Cristo Jesus, Senhor, que eu te oro muito grata. Amém. Amém. Tantas
dia, igreja. Bom dia, irmãos. Bom domingo a todos. Meu nome é Sérgio, essa é minha esposa Joelma. Bom dia, igreja. Bom dia, irmãos. Amém. Esse é o momento das nossas ofertas e gostaríamos de convidá-lo a abrir suas Bíblias em duas escrituras. Uma delas minha esposa vai estar lendo agora. Amém. E se encontra em Provérbios 3, 9 e 10. Honra o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Amém. A outra escritura eu convido-os a abrir no livro de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 ao 2. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Amém. Amém. Como nos ensina a escritura de Provérbios, a primeira palavra que a gente observa, ela traduz o sentimento que a gente tem que ter, a consideração pela pessoa do nosso Deus, que ela nos ensina a honrar. Honrar é glorificar a Deus com aquilo que Ele tem nos abençoado, com os nossos trabalhos, com os nossos recursos, e nós devolvemos uma parte, né, para Ele, com o objetivo do crescimento do seu reino. Então, nos ensina a primeira parte a ser separada, né, as primícias, com um objetivo somente em gratidão ao seu reino, a alcançar almas, vidas. Também temos no nosso contexto as necessidades da igreja, né, as diversas despesas que a igreja precisa e que com as nossas ofertas elas são supridas. Mas também essa maneira tem que ser de um coração disposto, alegre, preparado para reconhecer e glorificar a Deus também com a nossa vida, por tudo que Ele tem feito, nos abençoados, né, para glória, honra e glória do seu nome, que é alcançar vidas, a contribuir com os planos, planejamentos, as missões da igreja em Guarulhos, em São Paulo, no Brasil e no mundo. E como ensina também na escritura de 1 Coríntios, essa atitude ela tem que ser contínua, frequente. Então ela tem que ser um ato de que ele tem que estar sempre presente no nosso coração, né, de uma maneira santa, honrando ao nosso Deus, para que tudo isso tenha um propósito, e quanto mais pudermos contribuir, alcançamos mais lugares e mais pessoas vão conhecer essa palavra que tem tanto transformado a nossa vida e nos abençoado. E Deus tem muito feito por nós, e como 1 Coríntios ensina, fidelidade tem que ser contínuo, frequente, independente do momento, da situação. Deus, Ele sempre está conosco. Amém? Amém. E a minha esposa vai estar fazendo uma oração agora. Deus e Pai, obrigada por hoje, por esse momento, Pai, da oferta, que a gente possa ofertar de coração, que a gente possa ofertar porque é a missão, Deus, que precisa crescer, o mundo precisa conhecer o Teu amor, a Tua misericórdia, e a gente está devolvendo o que é do Senhor, Amém. Deus, tudo que o Senhor já tem nos dado. Muito obrigada, Pai. Continue com o nosso culto, continue com esse dia, que é o Dia das Mães. Amém. Proteja cada mãe, cada irmã da igreja que é mãe, a minha mãe também. Amém. Te oro por esse momento difícil que temos passado, que o Senhor traga cura, Pai, no momento certo. Amém, e que a gente Senhor. ame o Senhor de todo o nosso coração. Te oro e te agradeço em nome de Cristo. Amém. Amém. Vamos meditar. Sei que estás aqui, Senhor.
Vamos agora para a palavra do nosso Deus, Cântico Celeste. Vamos nos preparar para ouvir a mensagem. Bom dia a todos, hoje é um dia especial, parabéns a todas as mães, que Deus as abençoe, amém? E o tema de hoje é um dia especial, vamos orar. Pai, muito obrigado por esse dia tão especial, onde nós podemos como família nos reunir, ouvir a Tua Palavra, cantar, ofertar, tomarmos a ceia, tudo isso é obra do Senhor, nos sentimos honrados por participar. E eu oro, Pai, que o Senhor continue abençoando cada família, em especial hoje cada mãe, que o Senhor cada vez mais dê a sabedoria a essas mães tão queridas, tão preciosas, tão trabalhadoras, Pai, que cuidam dos nossos filhos, dos nossos lares, que são excelentes auxiliadores para nós que somos maridos, correspondendo, Pai, às expectativas do Senhor, as nossas. As abençoe, Pai, que seja um dia assim onde cada marido, cada filho vai expressar muita gratidão, muito amor, Pai, porque é obra do Senhor, o Senhor que fez o homem, a mulher e determinou que nós pudéssemos constituir família e perto do Senhor nós temos constituído e elas têm sido abençoadas, Pai. Muito obrigado. Põe a Tua mão ainda para curar as pessoas que estão doentes, para que essa pandemia passe e o Senhor traga cura não só física, mas também espiritual, e que muitos possam Te buscar, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, Pai, que transforma, que cura, que abençoa, que honra. E eu peço que o Senhor esteja conosco nesse estudo, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Se alguém
me perguntasse: Ivan, você se lembra de um dia especial na sua vida? Eu diria sim, me lembro. No início de fevereiro de 1994, eu estava lá na FESP, Faculdade de Engenharia Eletrônica, e aí eu conheci uma menina chamada Ana Cristina. Olha só, Ana Cristina, hein? Ana Cristina. E eu a convidei para vir para a igreja. Eu já era cristão, já era discípulo, frequentava a Igreja de Cristo. A convidei, ela veio, estudou a Bíblia, foi batizada. E hoje nós estamos casados já há 22 anos e Deus tem nos agraciado, nos abençoado com 2 filhos maravilhosos. O Pedro Henrique, de 17 anos, que já é um cristão, um discípulo, já foi batizado. E o Lucas, de 11 anos, também outro filho incrível. Eu só tenho que agradecer a Deus e dizer a você, Ana Cristina, feliz Dias das Mães. Você é uma mãe maravilhosa, uma esposa especial, uma pedra preciosa na minha vida, né? Eu tirei essa inspiração lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 6, e eu quero dizer para você assim: eis uma pedra escolhida e preciosa. Você é uma pedra escolhida por Deus, preciosa para Deus, escolhida por mim, preciosa para mim e para meus filhos. Te amo, Deus te abençoe, continue sendo a mãe maravilhosa que você sempre foi e tem sido, e eu creio que será. Amém? Te amo. Bom, e se eu perguntasse para você, para você que está aí me ouvindo, né, me assistindo, sobre um dia especial, você lembra de um dia especial na sua vida, marcante, inesquecível? O dia do seu casamento? Uma viagem para o exterior romântica? O dia em que seu filho nasceu? O dia que você passou no vestibular, no curso que você desejava tanto? O dia da sua formatura? O dia de um reencontro com uma pessoa que você não havia por muito tempo? Um amigo, um parente? Para você que é mãe, você lembra desse dia especial? Você lembra qual foi? Ou qual seria um dia especial para você se ainda não teve? Mas você poderia responder: todos os dias são especiais. Para mim que sou mãe, né? Sim, claro. Com Deus, com certeza, todos os dias são especiais, até aqueles em que, infelizmente, às vezes a gente não está tão bem, mas com Deus ainda continua especial. Amém? Mas sabe aquele dia, eu entendo o que você está falando, todos têm que ser, e é muito importante, a gente tem que lutar para batalhar com a mente, com o coração, para que seja cada dia um dia abençoado por Deus. Como o Tiago fala, se Deus quiser, hoje eu vou acordar, vou trabalhar, vou lá, vou fazer o meu negócio, vou cuidar da minha família, vou trabalhar, vou estudar, vou na igreja, vou estar com o irmão, se Deus quiser, porque assim fica mais especial, e Deus com certeza abençoa esse tipo de humildade. Mas sabe aquele que você jamais esquecerá? É sobre esse dia que eu estou falando, né? Todas as mães desse mundo já foram abençoadas com algum dia assim. Eu creio. Eu pessoalmente abençoei minha mãe lá no interior, quando eu era garoto, 10, 12 anos, eu abençoei minha mãe com alguns dias especiais e inesquecíveis. Ela é falecida, mas se ela estivesse aqui viva, você poderia perguntar para ela, com certeza ela diria desses dias especiais e inesquecíveis. Eu lembro minha mãe conversando com uma tia minha, pedindo para cuidar dos filhos dela, que nós éramos em 6, e minha mãe foi fazer uma viagem com meu pai, e minha tia ficou lá em casa tomando conta de nós. E minha mãe retornou da viagem e perguntou para a irmã dela, né, minha tia, dizendo assim: e aí, como foi? Tudo bem? As crianças tranquilas? A tia falou: não, foi tudo bem, eu só queria te fazer uma pergunta, por que seus meninos, principalmente os meninos, eu e o Ivani, né,
as outras eram meninas, brincavam, eram alegres, mas principalmente ela estava se referindo a mim, ao Ivani, porque os meninos não brincam no chão como todos. A minha mãe, não estou entendendo. Eles gostam de brincar no topo das árvores, nos telhados da casa, correndo e também em cima dos muros aqui da vizinhança. E a minha mãe olhou para assim, principalmente para mim, para o meu irmão, e a gente riu assim, sabe, assim meio nascemos para isso, sabe, aquela coisa assim de super-herói, né? Mas bom, o tempo passou e você sabe que essas coisas ficam, né, na nossa vida. E eu lembro, alguns anos depois, na praça lá principal de Bananal, tinha uma árvore bem grande, assim, com os frutos não comestíveis, e eram umas bolas grandes com umas flores brancas, assim, na ponta da bola. E eu subi naquela árvore bem alta, assim, olhei aquela bola com a flor, subi, falei assim, deixa eu ver o que tem lá dentro. Aí eu peguei uma bola daquela assim, não tirei da árvore não, eu só virei para mim assim e abri. Quando eu abri a bola assim, foi aquela cena assim, muito bonita. Parece que todos os marimbondos que estavam lá dentro, era uma casa de marimbondo, olharam para mim e eu olhei para eles. E eles fizeram no meu rosto. Bom, aí eu rapidamente tirei eles do meu rosto, porque eles estavam picando, e eu nem sei como eu consegui descer daquela árvore alta. Quando eu cheguei em casa com o rosto todo deformado, eu falei, mãe, minha mãe olhou para mim, e ela falou, Ivan, o que é isso? E eu expliquei para ela a história da árvore. Passou um certo tempo, eu voltei para aquela praça novamente, e subi no brinquedo bem alto naquela praça, fui brincar, e caí, uma altura muito, muito grande, e aí quebrei o braço esquerdo, ele é todo ainda deformado, e aí essa parte aqui, né, do antebraço aqui, ficou assim sem movimento, não tinha mais ligação. E aí quando eu mostrei para minha mãe quase desmaiou, me custou uma cirurgia, depois outra cirurgia, e meu braço até hoje ele continua deformado. E minha mãe, eu sempre abençoava minha mãe com muitos dias assim inesquecíveis. Depois desse dia que eu quebrei o braço, bom, aí eu resolvi parar de vez. Só quebrei mais 5 vezes o braço e as pernas, e aí parei de vez, nunca mais abençoei minha mãe, né? E até o dia em que eu entrei na aeronáutica aos 18 anos, me formei sargento, e aí então comecei a fazer paraquedismo. Você sabe como é que você não tira essas coisas do coração de uma criança, né? Então, consegui subir o nível da altura, né? Isso é muito importante. Mas são dias assim que eu estou falando, dias em que você não esquece, e que sua mãe não esquece, e você pode perguntar quantas vezes você quiser, e você vai lembrar, porque é um dia especial, foi um dia marcante. No caso, para minha mãe, talvez você tenha também um dia marcante assim na vida, uma história bem animada, alegre como essa, né? Mas eu queria agora começar com vocês também em Lucas 2, para a gente entrar aqui na Bíblia e fazer uma reflexão sobre um dia especial na vida da mãe de Jesus, né? Um dia especial na vida da mãe de Jesus. Então, lá em Lucas, capítulo 2, versículo 39, a Bíblia diz assim, abra lá, por favor, Lucas 2, versículo 39, me acompanha. Olha que dia especial, é o início, nós vamos terminar com a convicção que foi especial e se tornou, com o passar do tempo, mais especial ainda, né? Então me acompanha lá em Lucas 2,39, diz assim, depois de terem feito tudo, olha, isso aqui são os pais de Jesus, a Bíblia está se referindo aos pais de Jesus, depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para a sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. O menino, que era Jesus, crescia e se fortalecia, enchendo-se da sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume.
Terminando a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam, o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos o que ouviam Jesus, ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais ouviram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E Jesus perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Foi ou não foi um dia inesquecível para os pais, para Jesus? Eu lembro, eu me identifico com essa história, a Ana também vai se identificar com essa história. Eu me lembro, nós estávamos, eu e Ana, numa viagem, já tínhamos Pedro, o filho Henrique, meu filho mais velho, e ele tinha 7 anos mais ou menos. E nós fomos para Cruzeiro, na casa dos meus tios, irmão da minha mãe. Fomos lá para Cruzeiro passar um final de semana, e lá na cidade então estava tendo aquela festa tradicional, religiosa, no centro da cidade, na praça, a igreja católica, e tinha aquela multidão. Como diz o Alex, era uma grande multidão. Já não era só uma multidão, era uma grande multidão. Mas muita, imagina muita gente, assim, de você estar ali, assim, disputando o metro quadrado. Estávamos lá, eu, a Ana, o Pedro, com 7 anos, meus tios, meus primos, os filhos deles. De repente eu olhei e cadê o Pedro? Falei: Ana, cadê o Pedro? Ana, mas não está com você? Eu falei: eu achei que estivesse com você. Sumiu o Pedro. Nossa, que aflição, que desespero. No primeiro momento você não sabe o que você faz, o chão some, você começa a pensar tanta loucura, tanta coisa negativa, e aquele pânico, aquela aflição. Eu falei com o tio, com a tia, com a Ana, a gente começou a olhar e não via, falei: meu Deus, espero que alguém encontre esse menino, a polícia chame no microfone, de alguma maneira, lá na igreja católica, fala: olha, tem um menino aqui. A gente começa a pensar aquela luta entre nunca mais vou vê-lo, a culpa, ou quem sabe alguém vai encontrá-lo, vai chamar, é luta de culpa, esperança, fé, bom, só quem passa sabe o que eu estou dizendo, né? Bom, e aí de repente, não me lembro se foi eu e a Ana, nós dois, olhamos um parque. Eu falei: não acredito que ele pode estar lá naquele parque, porque Jesus estava no templo, né? Eu falei: será que esse menino de repente vai estar lá no templo espiritual desde pequeno? O pai e a mãe também. Bom, nós fomos primeiro no parque, depois iríamos na igreja. Quando chegamos lá perto do parque, o Pedro sentado tranquilamente no balancinho, balançando. Aí eu me lembro de ter feito a mesma pergunta. Falei: filho, por que você fez isso? Sua mãe e eu estamos aflitos à sua procura. Ele falou: mas você não sabia que eu devia estar aqui no parquinho brincando? Eu falei: nossa, esse menino, olha, está crescendo em estatura, sabedoria. Bom, graças a Deus, esse dia foi inesquecível e terminou bem, na verdade. Foi um dia feliz, e aí o Pedro sempre tranquilo, né? Os pais aflitos e o menino tranquilo. Bom, nessa história, por isso que eu me identifico com ela,
Nessa história foi também um dia especial para os pais de Jesus e inesquecível. Você vê a história. Mas por quê? Primeiro, porque depois de 3 dias de aflição, encontraram Jesus. Às vezes nós vemos casos de filhos que somem e os pais nunca mais encontram seus filhos. É uma aflição, é uma angústia, é uma culpa enorme, né? 3 dias, mas graças a Deus eles encontraram Jesus. Segundo, não só encontraram, mas o encontraram no templo, na casa de Deus, sentado entre os mestres, ouvindo-os, fazendo perguntas. E a Bíblia fala que no 47, todos que ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento e com as suas respostas. Ainda bem que foi no templo que o encontraram. Imagina se tivesse encontrado em outro lugar, que não fosse o templo, a casa de Deus. Talvez não teria sido tão especial quanto foi aquele dia. A mãe ficou perplexa. Talvez ela tivesse na mente o pai procurá-lo em tantos lugares. Talvez o último que ela pensasse fosse lá. Mas quando ela foi lá no templo, lá estava o seu filho, sentado, ouvindo, perguntando, respondendo, crescendo em sabedoria, estatuta, graça diante de Deus e diante dos homens. Eu penso nos pais de Jesus, eu penso em mim, eu penso na Ana, em vocês que são pais. Porque a Bíblia diz no versículo 39 que depois de terem feito tudo, aqui está falando dos pais, depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei, tudo, não era 1%, 10%, 50%, era 100%, eles faziam tudo o que a lei do Senhor Jesus, a lei do Senhor exigia. E sabe qual era o reflexo dessa intensidade, dessa obediência, dessa humildade de buscar Deus? Olha o que a Bíblia fala, o menino crescia. Depois de terem feito tudo o que a lei era exigido, voltaram para a sua cidade natal, na Galiléia, e o menino crescia e se fortalecia, enchendo de sabedoria, de graça de Deus estava sobre ele. Então, os pais correspondiam, né? Os pais proviam a espiritualidade para o filho. Não era o padre, não era o pastor, eram os pais que tinham o coração de obedecer a Deus. Os pais ensinavam para o filho. Os pais eram espirituais. Os pais conheciam a palavra de Deus. Os pais assumiam essa habilidade sobre a vida espiritual do filho. O resto, bom, eram ensinos agregados, né? Vamos dizer assim, as pessoas ajudando, contribuindo, mas a responsabilidade sobre a vida espiritual do filho é do pai e da mãe, né? Então, deve ser tão difícil para os pais que fazem tudo, né? O que Deus pede, obediência incondicional, renúncia do pecado, amor incondicional. Os pais estão lá, humildes, lendo, orando, confessando, se sacrificando, ofertando. E para nós hoje, como discípulos de Jesus, nós que fazemos outros discípulos, que participamos de estudos bíblicos com as pessoas, né, que ainda não conhecem Deus, nós que temos o discipulado 1 a 1, nós que vamos aos bate-papos para edificar, contribuir, animar, servir, amar, somos servos, somos cooperadores de Deus. Nós que vamos aos cultos aos domingos, nós que vamos ao evangelismo com toda a igreja
toda a igreja, não é para um ou para outro, é para toda a igreja. Imagino, deve ser bem difícil, depois de fazer tudo e de todo o coração, não ver nossos filhos na igreja deve ser bem frustrante. Deve ser bem frustrante. Depois de tanta dedicação a Deus, ver um filho longe da igreja, vivendo sem orar, sem ler, do jeito que a maioria vive, sem Deus, morto espiritualmente, merecedor da ira de Deus, deve ser bem frustrante. Eu imagino. O meu filho, Pedro Henrique, 17 anos, imagino. Para mim seria bem frustrante. Eu estaria chorando, eu estaria rasgando minhas vestes, cinza na cabeça, quebrantado. Eu pediria a Deus, eu choraria, eu jejuaria, nossa, eu não sei, cara, eu me definharia, para falar a verdade. Deus, ajuda meu filho e me ajuda. Onde eu errei? Onde eu errei? Me perdoa. Talvez eu tivesse que ir lá e pedir perdão para o meu filho, para tê-lo de volta na casa de Deus, no templo, na igreja, crescendo em graça, sabedoria, se fortalecia, estatura. Pais querem ver seus filhos felizes, seguros, filho de caráter íntegro, responsável, respeitoso, quer vê-los crescendo saudáveis, bem. Aqui, como fala em 52, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Não é só diante dos homens. Não, meu filho é incrível, ele está se formando, ele é, nossa, inteligentíssimo, bonito, ele é... Mas e a graça? Cadê? Cadê Deus na vida do seu filho? Cadê Deus na vida do meu filho? Ou também só diante de Deus, mas dos homens nada. Também não é para ser um religioso, um crente aí. Olha, para você que já é discípulo e conhece a palavra de Deus, continue fazendo tudo. Eu creio que Deus vai te abençoar. E de todo o coração. Vocês, pais, que ainda não conhecem a Bíblia, não são discípulos, vocês precisam conhecer a palavra de Deus e ensinar para os seus filhos. Chegar lá e falar, olha filho, a história de Jó é assim, vamos orar. A história de Sansão, a história de Moisés, de Davi, de Pedro, de João, os profetas, Natanael, os discípulos, Ezequiel, Abacuque, olha filho, olha como foi assim, pensa dessa maneira, né? Você precisa ensinar, é sua responsabilidade, orar com seu filho, ler a Bíblia com ele. É assim, é fazer tudo o que é exigido. Deuteronômio 6, de 1 a 8, fala sobre isso. Os pais serem responsáveis para ensinar, falar de Deus para os seus filhos. Sabe, irmãos, amigos, familiares, quando nossos filhos estão longe dos nossos olhos, e o que eles fazem revela o pai que somos e que fomos. Quando os pais de Jesus estavam voltando, lembraram de Jesus, voltando para casa, voltaram para Jesus, longe dos olhos do pai. Olha o que esse menino estava fazendo. Olha a convicção desse menino. Os pais voltaram aflitos porque estavam preocupados. Era um menino. Mas onde ele estava? Olha o que era importante para esse menino de 12 anos. Era a igreja, era a lei do Senhor, era conversar, perguntar, dar resposta, falar, entendimento.
quando eles estão longe de nós, o que eles fazem, onde eles estão fazendo, onde está seu filho, o que ele está fazendo? Pensando nos pais de Jesus, é uma realidade. Muitos pais já têm perdido seus filhos, às vezes dentro de casa, às vezes fora de casa, e não acham. E em alguns casos, quando acham, quando encontram, já é tarde demais. Acham em lugares assustadores, nos lugares que não daria para imaginar. Nossa, nunca pensei que meu filho pudesse fazer isso, participar disso. Mas sabe o que é isso? São filhos que não conhecem a palavra de Deus, à mercê de toda sorte, que vivem sem convicção do que a lei de Deus exige, do que a lei de Deus liberta, de que a lei de Deus traz futuro e esperança. Essa semana eu fui mexer com um processo de interdição, conversando, com a minha esposa. Uma menina, 25 anos, rica, família bem estruturada, perdida no alcoolismo e nas drogas. 25 anos. Os pais desesperados, entrando com um processo de interdição, porque a menina não consegue mais responder por si. Lá, internada, a mãe sofrendo, o pai sofrendo. Mas eu te garanto, se desde pequena tivesse feito como os pais de Jesus, levando ele à igreja, levando ele ao templo, levando a Jerusalém, na festa da Páscoa, festa espiritual, festa santa, que busca a Deus, que agrada a Deus, ao invés de ficar permitindo os filhos ir para as baladas, como eu vi numa reportagem, sexta-feira, festa da maldade. Que lugar horrível. Mas alguns estão lá, cheios de meninos e meninas lá. Ah, mas eu não compreendo, Ivan, a vida e às vezes, tudo bem. Olha lá no 48, quando seus pais o viram, porque eles estavam aflitos procurando Jesus, ficaram perplexos, e seu pai e sua mãe, filho, por que você nos fez isto? Você não pergunta isso de vez em quando para o seu filho? Por que você me fez isso? Às vezes nós também no discipulado, por que você me fez isso? Ou com a esposa, por que você me fez isso? Marido, por que você me fez isso? Por quê? Por quê? Responde. Por que você ainda continua fazendo isso? Ou por que você não continua fazendo o que Deus pede? Faz ao contrário. E aí, a mãe de Jesus fala, seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E é real, é legítimo, eu ficaria também. Mas olha o que Jesus respondeu no 49. Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Eu não estou entendendo vocês. Vocês não sabiam que eu tinha essa convicção? Que o meu lugar é aqui na casa do pai? Por que seu filho não tem essa convicção? Que ele tem que estar na casa do pai? Para alguns de nós é uma vergonha. Se nossos filhos não falam da casa do pai desde pequeno, pai, quando é que eu quero ser batizado? Pai, me ensina a Bíblia. Pai, o que é isso? Pai, eu quero crescer, eu quero falar, eu quero orar. Jesus falou assim, peraí, deixa eu falar com vocês. Vocês acham que vocês iam me encontrar em outro lugar? Uau! Vocês pensaram que vocês iriam me encontrar em outro lugar? Aí nos 50, eles não estavam compreendendo o que lhes dizia.
Os pais não compreendiam. Olha a convicção desse menino. Eu quero que meu filho tenha essa convicção. Que ele não vai fazer nada de errado porque... Pai, o senhor pensou o quê de mim? O senhor achou que eu estava aonde? Fazendo o quê? Mas ele tem que ver isso em você, que é pai, que é mãe. Seu filho tem essa convicção. Se você ficar longe do seu filho, ele tem essa convicção para ficar longe do pecado e ficar na presença de Deus, obedecendo a Bíblia, fazendo tudo que ela pede. Oh, meu Deus, eu oro para que nossos filhos tenham assim, sejam homens assim, de caráter, de integridade. Vai custar de você ser mais do que um religioso que vai aos domingos na igreja e volta para casa. Tem que ser um discípulo, fazer discípulo, amar, servir, se colocar à disposição das pessoas, de Deus e fazer de todo o coração. Eles vão ver, não adianta, a criança é sensível. Seu filho tem essa convicção, sabe, irmãos? O filho imita o pai. Jesus falava sobre isso. Então, pai, você tem que ter essa convicção. Mãe, você tem que ter essa convicção de qual é o melhor lugar para se estar durante a sua vida aqui na terra. Para mim, é a igreja, é o templo, é a casa de Deus. Meu filho tem que ver isso. Você tem que ter a coragem de perguntar para o seu filho: filho, olhando para a minha vida, olhando para a vida da sua mãe, o que você diria que é o mais importante na nossa vida? Se ele não falar é o templo, é a casa de Deus, é a presença de Deus, é uma vergonha. Se ele falar que é o trabalho, se ele falar que é outra coisa, o dinheiro, cadê a força, a espiritualidade, a sabedoria? Você tem feito como os pais dele, depois de terem feito tudo o que era exigido pela... Você faz tudo o que é exigido na Bíblia, de coração. Você está querendo impressionar as pessoas, seus filhos? Você não vai impressionar, porque eles estão 24 horas dentro da sua casa com você, vendo quem é você verdadeiramente. Mais do que esse homem que você aparenta ser na igreja, aos domingos, que é fácil ser espiritual, né? Mas em casa, ama a esposa, hoje é dia da mãe, vai dar um abraço nela, o que você vai falar para o seu filho, da sua mãe, da sua esposa, da mãe dele? E não é só hoje, é todo dia. Tem pais que nem vão à igreja, mas querem que seus filhos estejam lá. E pela graça de Deus, às vezes isso acontece. Eu sou um caso, talvez você seja outro. Mas não é a regra, é a exceção. Se você faz discípulos, seu filho também fará. Meu filho Pedro lidera os estudos, ele está fazendo discípulos com jovens, com o Geison, né, Geison? Deus abençoe aí junto com o Fábio Tavares. Mas tem que ser uma paixão fazer discípulos. Não pode ser mais um trabalho. Quando sobra um tempinho, tem tanta coisa para fazer na igreja, quando sobra um tempo eu estudo a Bíblia com as pessoas. Os pais não compreenderam, né? No versículo 50, quando Jesus falou assim: meu Deus, vocês acham que eu estaria aonde? Os pais não compreenderam. E tudo bem, sabe? Se você não está compreendendo o que eu estou falando aqui, está com o coração fechado, com a mente fechada, não assume responsabilidade sobre a sua vida espiritual da sua família, tudo bem, você não vai compreender agora, mas eu oro para que um dia você compreenda. Porque os pais de Jesus aqui também não estavam compreendendo o que estava acontecendo ali. Aquele menino de 12 anos iria se transformar num homem, no Filho de Deus. Olha lá o que acontece, o tempo passa, e o tempo passou para eles e passa para nós. E eles foram compreendendo, os pais foram compreendendo. Olha lá em João capítulo 19, João capítulo 19, João capítulo 19, versículo 25. Me acompanhe, por favor.
Então o tempo passando, eles não estavam compreendendo aquele momento, passou, o dia foi especial, porque encontraram no templo, aí Jesus cresce, se torna um homem, filho de Deus, eis aqui o filho de Deus, filho do homem, e aí morre na cruz, é crucificado. Olha lá em João 19, versículo 25, né? Aí nós estamos dentro do capítulo aí da crucificação de Jesus. No capítulo 19, no versículo 25, perto da cruz, né? Jesus estava crucificado, estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe ali, e perto dela o discípulo, a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Jesus morre crucificado, a mãe está lá vendo o filho morrendo crucificado. E aquele menino agora mostra para a mãe que ele era não só obediente aos 12 anos, mas agora aos 33, ele era obediente, como fala Filipenses capítulo 2, nasceu para obedecer a Deus, para viver na presença de Deus, para viver na casa de Deus, e obedecer a Deus, obediência de morte e morte de cruz. Uau! A mãe estava começando a compreender quem era aquele menino. Uau! Agora sim, morrendo na cruz, odiado, um homem, o Filho de Deus, ela está começando a entender. E entendeu mais ainda quando ele ressuscita, lá no capítulo 20, no versículo 19, Jesus ressuscita, aparece aos discípulos, todos ficam sabendo, inclusive com certeza ela. Aí fala no 20, 19, ao cair da tarde, Jesus aparece aos discípulos. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Uau! Aquele menino que eu não compreendia, morreu, estou começando a compreender, agora ressuscitou, realmente ele só pode ser o Filho de Deus. Uau! Uau! Ela entendeu. Minha oração é que você entenda a importância, né? A importância mesmo de levar seu filho para Deus. Ele vai ser obediente a Deus até a morte. E você vai ver um dia no céu junto com você, que vocês dois ressuscitarão também. Mas o que mais me impressiona, não para aí. Em Atos capítulo 1, me acompanhe lá, por favor. Os pais foram compreendendo, a mãe compreendendo ainda mais. E olha só, para a gente finalizar aqui em Atos capítulo 1, no versículo 1. Me acompanhe, por favor. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis que ele estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu:
não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniram sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Lá estavam os discípulos, esperando o dia para sair e fazer o que Jesus lhes ordenara, para obedecer a tudo o que ele tem ordenado. Mateus 28, 18 a 20, vão e façam discípulos, batizem e ensinem-os a obedecer a tudo o que eu tenho ensinado. Mas no versículo 8, Jesus alerta: só saiam depois que o poder descer sobre vocês por meio do Espírito Santo. E lá estava a mãe de Jesus, animada, entendendo tudo, pensando em tudo, desde o dia do templo, com certeza. A mãe não esquece, aquele menino sábio falando, morrendo, ressuscitando e expressando agora o sonho dele, que todos o conhecessem, que todos tivessem essa esperança viva no coração, esse poder na própria vida, o sangue de Jesus lavando o nosso pecado, nos transformando em novas criaturas. O dia em que todos sairiam para fazer a vontade daquele filho que ela compreendeu, foi humilde, se tornou uma discípula do próprio filho e junto com aqueles discípulos, com aqueles apóstolos, foi fazer o que o filho pediu. Uau! Que o filho esperava, ordenou. Esse era o sonho do filho dela, evangelizar o mundo. Qual é o seu, qual é o meu? Quando você pensa no seu filho, você pensa em quê? Só na carreira dele? Ou você pensa, olha, ele vai poder, se ele se formar médico, ele vai batizar muitos médicos. Se ele for músico, se ele for advogado, se ele for dentista, fisioterapeuta, contador, professor, ele vai poder batizar pessoas que outros não vão conseguir. Isso é o sonho seu, você ora por isso. É o meu sonho, é o seu, é do seu filho. Você fala isso com ele, você expressa isso com ele. Mas para evangelizar o mundo, eles não tinham dúvida, precisavam do poder de Deus. E esse dia chegou, o dia especial. Atos 2, de 1 a 4, chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como um vento muito forte e encheu toda a casa no qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. O poder desceu do céu, eles estavam reunidos orando, e agora chegou o dia, e lá foram eles. Tudo começou com aquele dia especial no templo aos 12 anos. Agora esse dia continua numa amplitude maior. Iria abençoar não só a vida do pai e da mãe, do próprio filho, mas do mundo todo. E lá foram eles, participando daquele dia especial. O poder desceu. Vamos! Era um sonho. Hoje, para nós que somos discípulos de Jesus, nós também estamos participando desse sonho, desse dia especial. E é para todos participarem, todos nós que somos discípulos, não é para um ou para outro, não, é para todos, toda a igreja
Só para alguns? Não, todos. Sabe? Segundo o escritor John Stott, que é um dos teólogos que eu gosto também, e pastor, que morreu em 2011 agora, com 90 anos, em seu livro intitulado Motivos e Métodos do Evangelismo, ele fala e transmite a convicção dele de que cada cristão na igreja pode e deve evangelizar, e deve discipular, e deve nutrir e ensinar a palavra de Deus às pessoas, dentro de um contexto de amizade. Ele se refere à igreja primitiva, onde todos faziam isso dentro de um contexto de amizade. E eu nem quero ler todas as escrituras aqui desse livro, vou ler uma só que ele cita, em Romanos capítulo 15, versículo 14, é onde ele se baseia de que todos podem fazer isso e devem fazer isso. Romanos 15, 14. Olha só, me acompanhe. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Nós somos cooperadores de Deus. Eu fico tão feliz, em ver o Daniel lá estudando a Bíblia, cunhado do Rogério, estudando a Bíblia com o Rogério, o Fernando, o Marcelo, da Nilda, vendo a Kétria falando tão bem da minha prima Lúcia de Bananal, que está caminhando muito bem, meus tios também de Bananal, José Roberto e a minha tia Maria. Nós somos cooperadores de Deus, irmãos. É isso aí, vamos lá, vamos fazer isso aí, vamos levar esse dia especial para as pessoas. Um dia ele chegou na nossa vida, vamos compartilhar. Muitos nessa cidade ainda estão esperando um dia especial em suas vidas. Estão suplicando para Deus, pedindo a Deus, Deus me ajuda. Mas que dia é esse, Ivan? Você acha que eles já não tiveram um dia especial na vida? Sim, eu acredito, mas aquele dia que eles jamais esquecerão ainda está por vir. É aquele dia que eu falei no início, um dia que você jamais esquecerá. Sabe que dia é esse? 2 Coríntios, Paulo fala que dia é esse. 2 Coríntios, para terminar, capítulo 6, versículo de 1 a 2. 1 e 2. Olha só o que a Bíblia fala. Paulo fala, como cooperadores de Deus. Nós somos cooperadores de Deus. Insistimos. Ele é insistente, eu sou insistente, Deus é insistente. Insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Quando você não faz nada, não coopera, é em vão a graça de Deus. Pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Sabe que dia é esse especial? É o dia da salvação. Chegou para você, chegou para mim, e se depender de mim, de você, chegará para os outros? A nossa querida irmã Iris, que foi batizada dia 1º de maio agora, vai terminar agradecendo a Deus por esse dia, porque esse dia especial, esse aqui que Paulo fala em 2 Coríntios 6, o dia da salvação, chegou para ela. E ela vai terminar agora com o vídeo agradecendo, e nós vamos ver o vídeo, esse dia especial, onde ela jamais vai esquecer. Irmãos e amigos, que Deus nos abençoe, amém? Ele tem um dia especial para cada um de nós. Para nós que somos discípulos, vamos perseverar, e esse dia especial vai ser o dia da nossa ressurreição, amém? E para vocês que ainda não conhecem a Bíblia, não sabem ler, não sabem orar, não são discípulos,
Eu desejo que esse dia chegue na sua vida também, amém? O dia da salvação. Fiquem com Deus, um bom domingo, mais uma vez, feliz Dia das Mães, que Deus nos abençoe. Olá, igreja! Oi, oi! Eu sou a Iris, esse é meu marido Guilherme, nossa filha Laura, 2 aninhos. Hoje é um dia muito especial, Dia das Mães. Quero dizer que estou muito feliz. É um privilégio muito grande de ser mãe da Laura. É um presente na minha vida, é uma bênção, né? Estou muito feliz também porque fui batizada. Quero dar essa grande notícia a vocês. Fui batizada na sexta-feira passada, dia 1º de maio, né? Então é muito importante porque eu posso compartilhar, né, os ensinamentos com a minha filha, né, os ensinamentos que diz a respeito ao Senhor. Queria ler uma escritura para vocês, que está em Provérbios 22, 6, que diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Olha que especial, né? Muito importante. Eu queria também ler uma outra escritura que está em Provérbios também. É uma mensagem para nós, né, mães. Provérbios 25, Provérbios 31, desculpe, do 25 ao 30, que diz assim: reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor, cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam, seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Olha que especial, muito importante essa passagem, né? Então eu queria aqui encerrar dando um feliz Dia das Mães para todas as mães, dizer que todas são guerreiras. Não é fácil, né, ser mãe, mas quando estamos com Deus tudo fica mais fácil, né? Então que vocês tenham um feliz Dia das Mães, um dia abençoado, alegre, tá? Obrigada, estou muito feliz. Muito obrigada e Deus abençoe. Tchau! Tchau, tchau, boa noite. Tchau, tchau. 1, 2, 3 e... em meu coração, foi aquele dia em que Deus em minha vida mudou. Foi aquele dia em que Deus em minha vida mudou. Foi aquele dia em que Deus em minha vida mudou. Perdão me tocou, onde o perdão me tocou, o ciclo verdadeiro me amou e se tornou guerreiro. Para muitos a minha vida acabou, mas ela só começou. Foi aquele dia que Deus fez minha vida mudou. Foi aquele dia que Deus fez minha vida mudou. Foi aquele dia que Deus fez minha vida mudou.
me tocou, hoje o perdão me tocou. Mãe, que honra ter nascido de você, ter sido amamentado em seus braços, ter seu sangue em minhas veias e ver que os seus traços me rodeiam. Que honra, que honra. Emprestou-me o seu corpo pra morar, seu colo tantas vezes pra repousar. Imagino que pensava enquanto me aguardava e as bênçãos que me desejava. Imagino os meus primeiros choros e você a me acalmar. Imagino os meus primeiros tombos e você a me levantar. Foi Deus quem a escolheu pra mim, me dando um presente antes de eu nascer. Se Deus perguntasse para mim, eu diria simplesmente assim: não quero outros braços, nem preciso pensar. Também escolheria os seus pra me ninar.